A União Brasileira de Educação Católica foi fundada em 1972 com o objetivo de manter as instituições católicas de ensino e proporcionar uma rede de educação sólida e de qualidade. Ela é formada pela união de 5 congregações religiosas: os estigmatinos, os salesianos, as salesianas, os lassalistas e os maristas, e também pela Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. No último 12 de agosto, a UBEC celebrou o aniversário de 50 anos. E para falar sobre o trabalho realizado por esse grupo, nós temos a alegria de receber aqui no estúdio do programa Almanaque Católico o padre Isaac Celestino de Assis, coordenador de pastoralidade do Colégio Católica de Brasília. Bem-vindo, padre Isaac, é uma alegria recebê-lo. Obrigado pela oportunidade de participar pela primeira vez aqui na TV Pai Eterno. Padre Isaac, eu começo perguntando, muitas pessoas conhecem a Católica de Brasília, né? E também as instituições associadas a ela, mas o que é a UBEC? A UBEC nasce de um sonho, de uma inspiração de congregações que chegaram em Brasília, não é? Bem nos inícios da fundação da capital, e instalaram as suas missões primeiras na educação básica. E sentiram então a necessidade de fundarem instituições para a educação superior. Foi quando então 9 congregações se uniram com o desejo então de fundar uma instituição de educação superior. Nasce então a Faculdade Integrada Católica de Brasília, depois de um processo, inicia-se então a Universidade Católica de Brasília, a primeira unidade de missão do Grupo UBEC. E hoje, quais são as instituições que formam, digamos assim, o trabalho desenvolvido pela UBEC no nosso país, padre? Ok, hoje nós temos aí a primeira, né, a Universidade Católica de Brasília, depois nós temos o Centro Universitário Católica do Tocantins, Centro Universitário Leste de Minas Gerais, Faculdade Imaculada Conceição do Recife, o Colégio Católica de Brasília, o Colégio Católica Padre Deman, o Colégio Católica Vale do Aço, né, em Timóteo, o Colégio Católica de Curitiba e o Colégio Católica Machado de Assis, além, claro, do Escritório Central, que funciona a mantenedora. As instituições que formam a UBEC, elas se uniram por uma missão comum, talvez também de se dedicarem à educação. Qual a importância de se unir congregações de carismas que são confluentes, né? Trabalham talvez em uma ou outra especificidade de diferença, mas que atuam na área da educação para a evangelização, padre? Então, diríamos naquela época que a intercongregacionalidade era assim, a premissa principal para a União Brasileira de Educação Católica. Atualizando para o contexto atual, pensamos que a sinodalidade seja a experiência mais profunda dessas congregações e hoje com a Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, para a experiência da reeducação. Educar para nós, do Grupo UBEC, é uma maneira de evangelizar. Então, a gente costuma dizer que a gente educa evangelizando e evangeliza educando, não é? A partir, então, de valores humanos, éticos e cristãos. Perfeito. E hoje, quantas pessoas são alcançadas por esse trabalho desenvolvido pela UBEC? Claro, aproximadamente, acredito, porque são tantas as instituições, né, padre? Isso mesmo. Hoje nós temos 26 mil estudantes espalhados em todos os continentes, né? Porque a educação à distância, ela tem um alcance muito grande, né? Então, ela perpassa lugares, né? Então, a gente tem, polos da Católica EAD no Japão, nos Estados Unidos, polos da Católica em vários espaços de missão que nós assim chamamos. É interessante que hoje a educação ela vai encontrando plataformas para ser desenvolvida. Com a pandemia, o senhor acredita que a modalidade de ensino à distância, ela teve uma maior procura, uma maior adesão? Foi, digamos, sendo um caminho a ser encontrado para que as atividades que foram paralisadas no âmbito presencial por alguns momentos, também continuasse, digamos, no seu ritmo de participação, de aprendizado para essas pessoas? Então, devemos fazer uma divisão, não é? O ensino à distância, na educação superior, ele estava mais avançado.
na educação básica, a gente encontrou uma estratégia rápida possível para chegar até os nossos estudantes. Claro que nas duas dimensões há desafios, né? Então, para a educação superior, com a pandemia, a gente conseguiu avançar, não é? Chegar em outros lugares, porque exige também do estudante muita disciplina, exige do estudante outras possibilidades. Na educação básica, claro, é muito sentida a ausência, não é? Da presença física, né? No ambiente chamado escola. Então, a gente acredita que foi uma maneira possível, né, da gente chegar até o estudante, mas, assim, existe passos a serem dados para vencer esse desafio. Perfeito. E, diante dos desafios, como o senhor bem colocou, existem muitos que, acredito, foram superados ao longo desses 50 anos, né? Quais são os maiores desafios enfrentados pela União Brasileira de Educação Católica no momento atual, padre? Então, nós acreditamos que um dos desafios para trazer a educação de qualidade, a educação transformadora, comprometida com a realidade para as pessoas, né, para as famílias, estudantes, eu particularmente acredito que seja o desafio de estar com as pessoas, né? Formar pessoas de maneira integral. Então, uma coisa é estar, outra coisa é formar, outra coisa é, então, entender a educação de maneira integral. Estamos aí com os desafios próprios da realidade brasileira, né? Acreditando que a educação é uma maneira de transformar a realidade, de transformar vidas. Então, o grande desafio é chegar até essas pessoas. Chegando a elas, como que eu então ofereço uma educação de qualidade, né? Que seja capaz de transformar a vida dela e ela transformar realidades. Padre Isaac, eu estou aqui observando as fotografias que nós estamos apresentando para os nossos telespectadores, imaginando que em cada um desses lugares onde a União Brasileira de Educação Católica mantém uma instituição, nós temos uma particularidade. O que mais chama a atenção do senhor nessa diversidade de realidades onde a UBEC atua através desse exercício de mantenedora das instituições que a ela estão associadas? É um brilho, não é? Cada uma das nossas unidades, nas realidades que elas estão imersas, que elas estão inseridas. Nós temos, por exemplo, a Católica de Brasília, que chega, então, bem no começo da UBEC, não é? E ela deve transformar aqui as realidades que estão ao redor dela. Aí você pega depois instituições no Vale do Aço, que tem outras peculiaridades, não é? De situações de vulnerabilidade que precisam ser transformadas. Não é? Então, estudar em uma das unidades do Grupo BEC é não estar só no espaço físico, mas transformar as realidades que estão ao seu redor. Nós chamamos isso de pertinência institucional. Quando estamos imersos num lugar e transformamos aquele lugar, transformamos as vidas que estão naquele lugar, não só das pessoas que vêm até nós, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez seja esse um grande desafio para o próximo cinquentenário. Olha que interessante. E até para chamar a atenção para essa realidade do futuro, né? Como a UBEC hoje tem se planejado para os próximos, como o senhor bem disse, 50 anos? Então, primeiro a gente celebra 50 anos na memória da gratidão. Celebra 50 anos na presença da paixão. E celebra 50 anos na esperança de que a educação possa fazer parte, seja condição sine qua non da vida de todos os brasileiros. Acreditamos que a educação transforma a vida e a educação transforma pessoas e transforma realidades. Então, desafio para os próximos 50 anos, ser uma instituição sólida, pertinente, capaz de enxergar situações preventivas, né? Como já dizia São João Bosco, prevenir por meio da educação situações adversas. Então, acredito eu que em 50 anos próximos possamos ser uma instituição cada vez mais sólida, atuante, pertinente, capaz de, então, imprimir transformações em pessoas e realidades. Olha que interessante. E o compromisso social dessas instituições? Porque eu me pergunto até do ponto de vista da atuação, a atuação ela se dá dentro da perspectiva privada, mas tem uma característica que está expressa, que é essa União Brasileira de Educação Católica. Esse desafio de ser uma instituição privada,
mas de buscar dar acesso a mais pessoas, está presente também em meio aos projetos, ao desenvolvimento, por exemplo, dessas metodologias, até para se firmar depois de 50 anos? Claro, para o Wellington, esse é um outro desafio, não é, que o senhor toca, então, nessa situação. Quando, então, da elaboração do planejamento estratégico da instituição, todas as instituições fazem, não é? Nós colocamos, então, como um desafio, não é, a educação para pessoas em situações de vulnerabilidade. Sabemos que estamos na educação privada, não é? Somos uma instituição filantrópica e comunitária e o nosso lucro ele deve ser colocado em vista do social. Então, esse é um desafio para os próximos 50 anos, acreditamos, de estabelecer que a educação não seja só privada para aqueles que têm possibilidade de, então, acessarem, mas também que a nossa educação se expanda para aqueles que mais necessitam, não é? Então, chamar as obras sociais, não é? Estarem, então, naqueles lugares periféricos, não é? Geograficamente, mas também existencialmente. Perfeito. As instituições que compõem a UBEC, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da particularidade dessas famílias religiosas, né? O senhor também é religioso. Isso. Eu sou religioso estigmatino, não é? Nossa província mantém uma unidade de missão, assim chamamos na cidade de Morrinhos. Depois temos aí os salesianos, não é? Da Inspetoria São João Bosco, com sede em Belo Horizonte. Hoje, atualmente, dentro do Conselho de Administração do Grupo BEC, preside o Padre Geraldo Adair Silva, que é salesiano. Há uma rotatividade na presidência do Conselho de Administração. Depois nós temos os irmãos maristas, né, da província Brasil Centro-Norte, na pessoa do irmão Assis, né, a quem a gente também saúda aqui neste programa. Temos aí os laçalistas, que tem também unidades de missão em Brasília, né? E depois as salesianas, as irmãs salesianas que também têm atividades em Goiânia, em Brasília, a Diocese de Itabira Coronel Fabriciano, a quem também a gente saúda, que a gente envia um abraço ao seu bispo, que está conosco por meio do Instituto Católico de Minas Gerais. Interessante também, então, tem essa família de uma diocese. Há um tempo atrás eram somente as congregações religiosas, né? Isso. Quem foram os primeiros aí? Então, os primeiros foram 9 no início, né? Depois chegamos hoje aos 50 anos com 5 congregações. Então, essas 5 são desde o início, essas congregações. Entendi. Em 1972, 12 de agosto de 1972, essas 5 já estavam desde então a fundação. Aí, há 17 anos atrás, nos procurou a Diocese de Itabira Coronel Fabriciano, querendo associar-se à nossa UBEC, né, por meio de 3 unidades de missão, que hoje compõem o nosso grupo, por meio de Dom Lara, não é, que lá estava, e então nos fez esse pedido. A gente fez todo o estudo de campo, né, e viu que era possível, né, era viável, então agregou-se ao nosso grupo. Interessante, porque quando a gente fala da Universidade Católica de Brasília, as pessoas sempre reconhecem essa marca da Católica de Brasília, por ser uma instituição pioneira na educação aqui no centro-oeste do nosso país. Hoje o senhor tem, claro que aqui em números talvez seja difícil de dizer, mas o senhor tem noção de quantas pessoas são assistidas na Católica de Brasília e quantos cursos são oferecidos? Tá, então, a Universidade Católica de Brasília tem mais de 30 cursos, não é? Temos também lá a filantropia por meio de vários cursos, né, da fisioterapia, da odontologia, né, que atende pessoas carentes ali da região do Areal, Taguatinga. Né? Hoje a Universidade Católica de Brasília tem mais ou menos 8.000 estudantes, né, dentro do seu escopo. E a Universidade Católica de Brasília é uma experiência intercongregacional diferente, né? A gente ouve dizer muito, a PUC de Goiás é da Arquidiocese de Goiânia, a PUC de Minas é da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, a única universidade católica do Brasil que não é de nenhuma arquidiocese pertence, então, a um grupo religioso, né? Que a gente quer destacar que é uma experiência única, pioneira no nosso país. E uma experiência exitosa, né, padre? Quantos egressos aí que atuam nas diversas realidades do nosso país como profissionais que, com certeza, devem a sua formação humana, a sua formação profissional
à Católica de Brasília, né? Vocês também mantêm um colégio associado, no caso, à universidade? Isso, é o Colégio Católico de Brasília, onde eu atuo há já 3 anos como coordenador de pastoralidade, que cuida então da identidade da missão institucional. Esse colégio então é fruto desse trabalho das congregações que também se unem para então agregar à universidade a educação básica, né? Então nós temos lá desde o jardim, 2 anos, até o ensino médio, hoje com 2.600 estudantes no total, e que então também são convidados a continuar a sua formação integral ao lado, no mesmo campus da Universidade Católica de Brasília. Isso, e acredito também que são muitos os profissionais que atuam em nome do Grupo BEC para oferecer condições também dessa educação, desse modelo educacional ser oferecido, né? Quantos funcionários, assim, de um modo geral, claro, aproximadamente, o grupo conduz, coordena, acompanha através das unidades? Através das unidades, nós somos hoje mais ou menos 3.500 colaboradores, né? Então, oscila bastante, porque tem a questão da educação, professor, né? Então, licenças, tudo isso funciona também, que nós já sabemos na educação. Então, em torno mais ou menos de 3.500 a 4.000 colaboradores, o Grupo BEC hoje gesta, cuida e com carinho protagoniza o projeto de vida de cada um deles e delas. Tá certo. Padre, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Na volta, eu quero aqui registrar algumas participações, né? O pessoal que está mandando sua mensagem, desde já o nosso agradecimento. Agora, 3h55, pelo horário de Brasília. Na volta, a gente continua falando sobre os 50 anos da União Brasileira de Educação Católica, a UBEC, aqui no nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 3h57, momento especial da nossa roda de conversa, hoje falando dos 50 anos de uma importante instituição de ensino do nosso querido Brasil, a União Brasileira de Educação Católica, formada aí por congregações e uma diocese, mantendo unidades educacionais em praticamente uma boa parte do nosso país. E conosco aqui no estúdio está o padre Isaac Celestino de Assis, ele que é estigmatino, coordenador de pastoralidade do Colégio Católica de Brasília. Padre Isaac, quando nós falamos de desafios para o futuro, eu observo, por exemplo, o Pacto, né, Global Educativo que o Papa Francisco lançou. Vocês são signatários também desse pacto. Como vocês receberam essa ideia do pacto? O Papa Francisco ele tem se preocupado com um reposicionamento das instituições católicas de ensino para o mundo atual e para o futuro, né? Isso, Padre Wellington. Um desafio que eu acredito e o senhor traz presente seja, então, muito mais do que pactuar, não é? Unir instituições de ensino é unir esforços pela causa da educação. Então, nós estamos vendo aí o mercado, né, tomar frente de muitas escolas católicas, né, porque então não tem trabalhado em rede. Então, no Fórum da Educação Católica que aconteceu em Brasília no mês de junho, lá ficou bem claro que 2 desafios para as instituições católicas frente ao Pacto Educativo Global. Primeiro, trabalhar em rede. Então, se a gente quer sobreviver no mercado, porque existe a tensão do carisma, mas também a tensão da empresa, né, do dinheiro, é preciso, então, trabalhar em rede. Segundo desafio é profissionalizar a gestão. Então, não dá para ser uma gestão caseira, uma gestão familiar. Então, esses 2 desafios nos são impostos diante da realidade da educação católica brasileira,
né? E olhando para o Pacto Educativo Global, né, pactuar instituições significa, então, pactuar redes, pactuar, então, propósitos, pactuar, então, cada vez mais desejos em vista da causa que é a educação. E muitas pessoas podem se perguntar, né? E o futuro dessas unidades? Hoje vocês trabalham em comunhão com leigos. Esses leigos, eles são acompanhados também na perspectiva da pastoralidade e até mesmo desse acompanhamento da igreja no seu desenvolvimento, no repasse do conteúdo. Sim, há uma grande preocupação hoje em dia por conta da questão das ideologias, né, padre? Isso. Então, nós temos um programa chamado Propósito de Vida, né, que a gente tem acompanhado os nossos educadores num curso para que, então, a gente esteja na mesma página, que a gente esteja, então, sob o mesmo olhar, né? Então, claro, cada um com as suas especificidades, mas todos voltados pela causa da educação. Então, a sua missão, a nossa missão, em vista da missão do Grupo Beck. Então, a gente tem proporcionado formações contínuas para os nossos educadores, colaboradores, assim chamamos, para que eles, então, desenvolvam, potencializem, protagonizem o seu propósito de vida diante da causa da educação. Porque estar na educação precisa estar apaixonado. Ninguém, então, consegue educar uma criança, como já dizia Papa Francisco no Pacto Educativo Global, se não tiver a aldeia inteira unida. Então, na nossa aldeia chamada UBEC, nós queremos e temos propósitos de cada vez mais potencializar e formar nossos educadores em vista de educação católica de qualidade. Olha que interessante. Eu tinha uma dúvida sobre a questão dos métodos que essas congregações trazem, cada uma a sua espiritualidade, ao seu modo, e que devem colocar isso na mesa para ser construído. São essas contribuições que fazem o método, ou por assim dizer, o modo, o Beck de ser? Isso, o modo Beck de ser colocamos tudo na mesa, né, das congregações, da diocese, das experiências de cada um, né, claro, trazendo o legado dos seus fundadores, né, congregações de 200 anos e, por assim dizer, né, congregações todas com bastante experiência em educação, tudo isso é discutido, né, para a gente poder formar um jeito de ser o Beck. Esse jeito é diversificado, né, esse jeito, então, não é estático, é um jeito dinâmico de ser, é um jeito que escuta, é um jeito que, então, aproxima, que acolhe, é um jeito que, então, aponta caminhos, lembrando sempre da memória do Evangelho de Jesus e o legado dos nossos fundadores e fundadoras. E também outros membros dessas congregações precederam, no caso o senhor e outros que hoje estão atuando na direção, doando suas vidas, né? Os desafios de ontem que a UBEC enfrentou são maiores que os de hoje? Então, fazer juízo de valores é um pouco delicado, né? Desafios do seu tempo. Então, desafios do tempo há 50 anos atrás, de terreno, né? De construção, porque cada congregação, para poder formar a UBEC, ela tirou do seu caixa um valor, né? Assim está escrito na primeira ata, né, da reunião do Conselho de Administração, assim dizíamos, ou podemos dizer hoje, daquela época. Então, era como que nós vamos fundar? Então, todas colocaram algum valor monetário para poder, então, começar essa grande obra, esse grande sonho da educação, primeiro superior, né, no Distrito Federal, e o Distrito Federal se expande para outros territórios do nosso país. Então, desafios daquela época talvez seja o terreno, né? As primeiras pessoas que vão, assim, liderar esse projeto. Cada congregação oferece o melhor de si para poder, então, que esse projeto se desenvolva. E os desafios de hoje, né, da educação como um todo. Então, o mercado que está aí cada vez mais querendo sugar e mercantilizar a educação. Então, como é que a gente responde diante disso? Eu preciso ter clareza da minha identidade. Então, um desafio do nosso grupo é consolidar nossa identidade cada vez mais como uma instituição confessional católica, que acolhe outras, claro. Nas nossas instituições não é tudo só gente que é da nossa religião católica. A gente acolhe todas as outras pessoas, com ou sem religião, não é? Adeptas ou não, mas a gente tem clareza da nossa identidade institucional. Então, da memória de Jesus Cristo, dos nossos fundadores e fundadoras,
Então, o desafio do tempo presente não seja maior ou menor do que há 50 anos atrás, mas são desafios pertinentes que precisamos olhar com maestria, olhar com fervor, para poder responder, talvez com maior celeridade por causa das tecnologias, os desafios de hoje. Perfeito. Padre, existe também um movimento de acompanhamento das famílias, né? Nós estamos vivendo agora a Semana Nacional da Família. Como vocês olham para a família, principalmente nesse modelo que vai se tornando uma metamorfose com a mudança dos tempos, dos costumes? Como vocês acompanham essas famílias? Então, entendemos que a família é parceira no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a família nunca é descartável, a família sempre é acolhida, escutada. Existe, então, diálogos entre as famílias, entendendo o nosso papel enquanto educadores, e o papel da família como aqueles primeiros educadores. Então, nas nossas relações entre instituição e família, há uma abertura constante para o encontro, para a acolhida, para o diálogo, entendendo a missão de cada um, o papel de cada um no processo de ensino-aprendizagem ou de educação integral do seu filho, do nosso estudante. Padre Isaac, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa, agradecer o senhor ter vindo aqui à TV Pai Eterno para a gente poder conversar e deixar também o senhor apresentar sua mensagem para quem está nos acompanhando nesses 50 anos da UBEC, da União Brasileira de Educação Católica. Eu agradeço imensamente, Padre Wellington, a oportunidade de estar aqui na TV Pai Eterno, a quem eu tenho bastante proximidade com a família dos redentoristas, a quem também eu desejo, desde já, e auguro votos de sucesso, à TV Pai Eterno. Quero aqui, então, em nome da presidência do nosso grupo, em nome do Padre Geraldo Adair Silva, a quem confiou-me estar aqui nesta tarde, agradecer cada um que acredita no Grupo BEC. Agradecer cada um que fez a história do Grupo BEC chegar até aqui. Agradecer a cada um que hoje, no presente, faz com que essa história continue e perpetue. Convido-os a darem as mãos em vista de um pacto pela educação católica no nosso país. Você, irmão e irmã que nos assiste, que acredita na educação como um valor constitucional, um valor humano, um valor, então, de pessoa humana, convido a cada uma, irmão e irmã que nos acompanha, a lutar pela causa da educação do seu filho. Então, se você tem um filho que não está estudando, o convido a colocar de volta na escola. Não vamos deixar, então, que nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem desse país perca a oportunidade de estudar. Nós, do Grupo BEC, acreditamos na educação como um valor humano, ético e cristão. É por meio da educação que nós queremos evangelizar, salvar vidas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe cada um nos seus bons propósitos de vida, especialmente o propósito da educação. Padre Isaac, ainda em tempo, existe algum site, rede social da UBEC que as pessoas que estão em casa podem acessar para poder saber também das atividades do apostolado desenvolvido? Sim, nós temos o nosso site, www.bec.edu.br. Lá nós temos, então, o site de todas as nossas unidades de missão. Você pode estar, então, acompanhando-nos, ajudando-nos, sugestões, para que então a gente possa cada vez mais desenvolver com maestria a missão de servir a sociedade, a igreja, por meio de uma educação de qualidade, uma educação que transforma pessoas e realidades. Perfeito. Padre, muito obrigado, forte abraço, bom retorno para Brasília. Obrigado, Deus abençoe. Amém.